Hello, everybody. So we are here again for one more resilience talk. Okay. So today I will interview Professor Carvalho das Neves. He was my professor in my MBA. He was a professor of finances. I found it an interesting person to interview because he is both a professor, a manager, a specialist in management, and also he has this thing about the Oriental philosophy, mindfulness, martial arts, yoga, and that. So it's not so common in the management world. Okay, so yeah, I already done the interview. I'm here to talk a bit about that. We covered a lot of topics. I think you will enjoy. It was yeah, dynamic. I provoked a little bit, but I think not too much. I think the debate was also interesting to put on some perspective, some subjects. So today we are going to talk about mindfulness. That according to a paper, it has evidence that is very effective to build resilience, to help you build resilience. To practice mindfulness. One of the other trainings that paper tells that it's proven that it helps you to improve your resilience. It's cognitive behavioral therapy from psychology, but that we'll talk a bit also. But main topic is mindfulness. In another talk or tip, I hope we will also cover in more depth that issue. But all mindfulness, because I don't know so much, thought and I needed someone to talk about that. So Professor also gives classes, trainings in this issue, has a lot of experience. So let's hear him how mindfulness works and how it can help you to have a better life and how it can help you to have more resilience. Okay, so guys, hop in. Thank you for hopping in. I hope you enjoy and let's go. Professor, muito obrigado por participar aqui na nossa talk. Sim, senhora, muito obrigado também pelo convite. De nada. Oh, professor, muito gosto. Muito obrigado. Eu começo por lhe perguntar, afinal, o que é o mindfulness e para que serve? Mindfulness é manter a atenção no momento presente. Digamos, ter consciência de tudo o que está a ocorrer naquele momento. Porque a nossa mente tem muito a tendência de olhar para o futuro, andar muito preocupado com o que vai acontecer no futuro, e também muito chateado com algumas coisas que correram mal no passado, ou às vezes com muita expectativa sobre o que é que vai acontecer a seguir, etc. Portanto, a cabeça, não é? A nossa mente anda para trás e para a frente e não toma muitas vezes atenção ao que está à nossa frente. Uhum. Isto vai criando, digamos, um conjunto de circuitos no nosso cérebro que nos leva a determinado tipo de automatismos. Muitas vezes não é muito conveniente ter, porque eles entram em funcionamento assim muito rapidamente, sem nós termos o controle, como acontece, por exemplo. Portanto, quem faz esse tipo de controle é uma coisa que se chama amígdala, que está no centro do nosso cérebro, recebe informações que considera aquilo de risco para a saúde, para o nosso bem-estar, e automaticamente toma controle da situação. E, portanto, as pessoas tomam, às vezes, determinado tipo de iniciativas que, a posteriori, às vezes se repetem. Não deviam ter feito aquilo, ou não deviam ter dito aquilo. Então, o mindfulness é a todo momento nós estarmos com capacidade... Será a resposta mais... Oh, professor, será a resposta mais instintiva, certo? Aquela questão da emoção, não é? Não, o mindfulness não tem respostas instintivas.
Não, Se eu, você não, estiver eu, numa situação. não, a minha Ah, pergunta era em relação à questão da amígdala, aquela questão da sim, sim, reação. sim, sim. Pois, Sim, exatamente. Portanto, se pois, você for agarrar numa coisa quente, claro, isso é perigoso e automaticamente você nem tem consciência, tira logo a mão. Então, nas exatamente, relações com terceiros acontece a mesma coisa. Alguém claro, diz-lhe alguma coisa, a amígdala entende que aquela frase é uma ameaça é uma e ameaça, sim. automaticamente dispara. Se você tiver em mindfulness, você consegue olhar para a pessoa, sentir porque é que a pessoa está a dizer aquilo, tentar compreender e, e encontrar uma solução que é uma solução mais adequada ao momento presente do que uma resposta instintiva. Portanto, o mindfulness é uma coisa. A outra coisa é praticar uma meditação, que é uma meditação mindfulness. Portanto, a meditação mindfulness é um treino para que possamos ter a capacidade de estar em mindfulness nas nossas atividades diárias. Tal e qual como você, quando vai ao ginásio, vai lá com a intenção de ter uma boa condição física. E se tiver uma boa condição física, se no exterior tiver necessidade de fazer uma corrida, está a ser atacado por alguém, ou tem que Pois, dar uma corrida para o autocarro, você está preparado para isso. é um treino, não é? É É, um treino, é um treino. pois, Portanto, mindfulness, a meditação mindfulness é um treino. É um treino de meditação. E essa meditação é uma meditação em que leva a trazer a atenção sempre ao momento presente. E, portanto, há técnicas para focar a atenção no momento presente. ok. Podemos utilizar a respiração como instrumento de atenção, podemos trazer a atenção às sensações que temos no corpo. Isso é o quê? É reconhecimento de emoções? É? Não, depois pode Porque se também. fala-se dessa perspectiva para a psicologia. Também é ou não? Também, porque, digamos, se vocês tiverem mindfulness, se tiver uma prática de mindfulness, você sente uma determinada emoção a surgir, Sim, reconhece que existe essa emoção, consegue atribuir-lhe até um nome e exatamente. vai geri-la. Se você não tiver esta prática de reconhecer, de sentir, a emoção vem, você dispara, Uhum. de maneira que entender, ofende a outra pessoa, faz não sei o quê. Oh, professor, desculpa lá estar a interrompê-lo, mas surgiu-me agora, se Sim, não se importa eu colocar agora uma questão. sim. Que é, uma pessoa pode fazer essa meditação em plena. Quer dizer, tem que haver uma circunstância minimamente prática, não é? Por exemplo, eu tenho essa emoção negativa, vamos imaginar, e eu faço essa prática e posso melhorar a resposta que dou a esse estímulo? É assim. Ou é à parte? É algo que se faz para depois ter uma boa vo- resposta, vo- correto? vo- Você treina sozinho, em grupo, como Claro. seja, tem todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana. Eu faço todos os dias. Todos os dias Ok. tenho uma prática. E, portanto, essa prática é uma prática de trazer a atenção ao momento presente. Aham. Posso fazer uma prática centrada na respiração, posso trazer uma prática centrada no corpo, posso estar parado, ou posso ter algum movimento e estar com atenção ao movimento. E, portanto, digamos, uma abstração, o não ter a mente, e sempre que vem um pensamento que traz coisas para o futuro ou para o passado, reconhecer que isso está a acontecer e trazer novamente ao momento presente. Portanto, isto é um treino. Pois. Depois, no dia a dia, você começa a reconhecer que isto funciona, porque, por exemplo, eu comecei a fazer esta prática há 21 anos atrás. E eu, até 2000, eu era uma pessoa extremamente reativa. Ok. Qualquer coisa que acontecia, eu reagia imediatamente. Eu não tinha paciência para estar a discutir com pessoas quando eu discutia questões e encontrar soluções, Claro. quando eu já tinha a solução. Portanto, e percebi que a
após algumas semanas desta prática, eu comecei a dar atenção àquilo que as pessoas diziam e a sentir do outro lado as pessoas. Interessante. E, portanto, reconheci que isto era interessante para mim. Eu comecei a ter mais calma. Comecei a observar e a conseguir decidir no momento presente o que era mais adequado. Uhum. Porquê? Porque, como eu era muito reativo, alguém que me dissesse alguma coisa, eu automaticamente disparava com a minha opinião, e às vezes a minha opinião podia ser até ofensiva. Claro. Claro que alguma pessoa que tem esta prática como eu era, assim, reativo, nunca reconhece que o que fez foi um erro. Os erros estão sempre dos outros. A gente faz as coisas bem. Eu disse isto porque ele é que não compreende. Pois. Ok? Ou ele é que Portanto, provocou, ou ele é que... Exato, ele é que provocou, ele é que disse isto, portanto eu tive que reagir. Eu sou assim mesmo. Bom, efetivamente, após tomarmos a consciência do momento presente, conseguimos perceber que se aquela pessoa está a dizer aquilo, se calhar ela tem algum problema, alguma dificuldade, por isso está a trazer para cima de mim coisas que é dela, deixa-me ver o que é que eu posso fazer para melhorar esta situação. E, portanto, já somos capazes de intervir de uma forma diferente. Portanto, isto, voltando agora ao tema do seu convite, que é o da resiliência. Exatamente. Como é que o mindfulness, efetivamente... Era a próxima pergunta, exatamente. Ok. Como é que o mindfulness permite melhorar esta resiliência? Ora bem, durante cerca de 15 anos, 14 anos, eu andei a treinar, senti que estava diferente, continuei a fazer, porque estava, de facto, isto para mim era positivo. Até que descubro a neurociência. A neurociência tem estudado o cérebro em função dos treinos de mindfulness. E então, qual é o efeito? Isto é, nós, portanto, ao reconhecimento hoje, digamos que o cérebro evolui em função das nossas experiências. É o que se chama a neuroplasticidade do cérebro. Isso é um bocadinho, tem a ver com a parte evolutiva, não é? Também, não é? Sim, sim. Isto faz-me lembrar o Daniel Goleman, naquele no Inteligência Emocional, ele fala muito desta questão da... É exatamente isso, da questão da amígdala, a questão da high road e da low road, não é? Que é a resposta, não é? Exatamente. Instintiva e aquela que é mais racional, mais pensada, não é? Exato. Interessante isso. Exato. Portanto, o mindfulness, a prática de mindfulness tem um efeito sobre a amígdala e tem um efeito sobre o córtex. Exatamente, ele fala sobre isso no Inteligência Emocional, sim. É interessante isso. Sim. No córtex frontal. Isso é neurociência pura, sim. Portanto, você ao treinar o mindfulness, o efeito que tem é que a amígdala deixa de ser tão reativa e passa a receber a informação com um espelho diferente, com uma visão diferente. Portanto, recebe a informação e permite que essa informação, em vez de ser uma resposta automática, que essa informação seja enviada para o córtex pré-frontal, que é onde está toda a nossa capacidade de decisão, de tratar a informação e de ver o que é mais adequado. Então é quase como uma resposta mais livre, não é? Mais pensar, mais própria, não é? Mais consciente. Uma resposta própria, consciente. Era esse o termo. Mais consciente. São frações de segundo. São frações de segundo. O tratamento de informação no córtex frontal é de facto muito rápido. E, portanto, quase só uma pessoa que está de facto no momento presente é que está a tomar consciência de toda essa informação que está a processar e de como é que vai dar resposta. Exato. Portanto, tem esse efeito de as pessoas poderem deixar de ser tão reativas, poderem fazer a gestão do momento presente e poderem dar respostas
que não são reativas, mas que são geridas, pensadas. Exato. Esse é um efeito. E claro que, ao fazer isso, cria uma vida muito mais calma, com muito menos stress do que uma pessoa que é reativa. A pessoa reativa não tem consciência do seu nível de reatividade. Depois, digamos, além disso, há Professor, eu ia também tentar meter aqui esta temática do... Não sei o que é que ia falar, mas esta temática aqui também, porque o professor tem esta ligação interessante não só tem esta vertente das empresas, não é? Que é professor, é empresário, etc. E depois tem o seu lado também, este lado do bem-estar, não é? E do mindfulness, que acho que é interessante juntar. Nem sempre são mundos que nós vemos nas empresas, não é? E isso é bom, porque o que é que nós fazemos nas empresas é gerir pessoas e isto, de facto, é essencial. A minha pergunta é como é que aqui a aplicação... Deve haver múltiplas aplicações à gestão, não é? E às empresas. Não é? Sim, mas deixa-me acabar o raciocínio de outra. Sim, aí acabar, sim. À resiliência. Porque ficamos em 1900 não, já este século, em 2007, portanto, há um aluno do professor Richard Davidson, que foi uma das pessoas que iniciou a investigação sobre o efeito que a meditação tem sobre o cérebro, a meditação mindfulness, e esse aluno dele detectou que nas pessoas com depressão, são pessoas que de facto não têm felicidade, não é? São pessoas que vivem com dificuldade, são pessoas com dificuldade de manter a persistência para alcançar resultados, desistem com facilidade e sofrem com as emoções que têm. Então ele fez um projeto de investigação em que juntou 27 pacientes com depressão, 19 pessoas que foram voluntárias e que eram saudáveis. E ele mostrava-lhes figuras que são figuras extremamente positivas, agradáveis, em que a pessoa fica feliz por ver. E então, o que é que ele detectou? Detectou que os movimentos cerebrais, portanto, os ciclos cerebrais, ocorriam entre o córtex frontal e uma coisa que está na base do cérebro que se chama o núcleus accumbens, portanto, em que recebe essa informação é de felicidade, envia essa informação para o córtex frontal e o córtex frontal volta a comunicar com esse núcleo. E o que é que ele nota? Ele nota que as pessoas com depressão tinham essa animação inicial, mas essa satisfação desaparecia com muita facilidade. Enquanto que os outros conseguiam manter. E então, conseguiam manter porquê? Porque continuava a haver um fluxo de informação do córtex frontal, como que a dizer, pá, boa, isto é interessante, e a animar, como se estivesse a dar um feedback positivo. Então, as pessoas que têm, digamos, este outlook positivo, são pessoas em que o seu lado esquerdo pré-frontal, o córtex pré-frontal, tem grande atividade, enquanto que as outras pessoas que são levadas mais para emoções negativas é o córtex pré-frontal do lado direito. Portanto, com a prática de mindfulness, o que vai acontecer é que nós vamos trazer e facilitar a comunicação entre estes dois pontos do cérebro,
nestas duas áreas do cérebro, de maneira a que nos traz uma maior animação mais rápida. Isto é, alguma coisa que corre mal a uma pessoa, corre mal à outra, a que tem um positivo outlook, muito rapidamente consegue transformar essa sensação de negatividade numa sensação de positividade e de encontrar uma solução. Então essas pessoas podem se chamar mais resilientes do que as outras? Do que as pessoas são mais depressivas? As pessoas são mais resilientes, sim. São mais resilientes porque, digamos, têm um cérebro que tem um fluxo de informação, que é um fluxo de informação que rapidamente se transforma numa negatividade, numa comunicação a dizer, epá, isto correu mal, mas tu agora podes fazer melhor. Professor, então é uma característica inata. É isso? Não é uma característica inata. É uma característica que você pode desenvolver. Se ela fosse inata, então você não podia treinar. E o que eu estou a dizer é que se praticar mindfulness, vamos lá, a prática de mindfulness vai fazer com que se altere os padrões do nosso cérebro. Por exemplo, monges com mais de 10.000 horas de formação, este trabalho feito pelo Richardson, evidenciou que são pessoas que têm um córtex frontal muito mais denso do que uma pessoa normal. E têm uma amígdala muito mais pequenina do que uma pessoa normal. Pois. E, portanto, perante uma situação de stress, são pessoas que conseguem manter a calma. Porque a amígdala não se excita. A amígdala, perante uma situação de dificuldade, diz, porque é que isto é difícil? Deixa cá ver. Deixa cá mandar a informação para o córtex pré-frontal. Trata a informação e diz, bem, isto não é assim tão negativo. Vamos lá animar e mandar a informação para o núcleo. Dizer, força, tens capacidade para lidar com isto. E, portanto, as pessoas resilientes são pessoas que, perante as dificuldades, começam internamente a gerar processos de autossustentação da sua capacidade de resolver o problema a prazo. Enquanto que as outras, que começam a ter as perspectivas negativas, desistem. E dizem, não, eu não consigo. Exatamente. Sim. Há uns papers que falam, eu li algumas coisas sobre esta área, investiguei, e dizia que de facto não é inato. Há pessoas que são um pouco mais resilientes, mas é espúrio, ou seja, não há esta coisa da resiliência inata, não é? É algo que se aprende, não é? E também as nossas experiências também às vezes nos obrigam a esta questão de às vezes arriscar também, porque também é um músculo, não é? Ou seja, o facto de nós arriscarmos, também podemos cair, mas fazer o tal bouncing back, não é? É assim, a nossa educação começa logo a desenhar o nosso cérebro. Exatamente. A forma como os nossos pais falam, a forma como nós falamos com os nossos filhos, vai criar esses padrões. Então, também há uma investigação feita pela Carol Dweck, em que ela descobriu que existem basicamente duas formas de pensar. O que ela chama o fixed mind e o growing mind. Exato. O fixed mind é alguém que está convencido que a sua capacidade é aquela e que não consegue fazer mais do que aquela sua capacidade. O growing mind é alguém que está convencido de que é sempre capaz de fazer melhor. Okay? Então, como é que se gera em nós uma fixed mind ou uma growing mind? Uma coisa muito simples. Por exemplo, uma criança fez um trabalho bem feito na escola e os pais dizem, boa, fizeste muito bem, és muito inteligente. O pai, ao dizer isto, alguém que ouve, diz,
que belo pai. Não é belo pai. Porque o pai, ao dizer que ele é inteligente, está a criar uma noção de que ele tem uma determinada capacidade e está a usar essa capacidade. O que o pai deve dizer é assim: boa, fizeste tudo muito bem, estás cada vez melhor, o que tu tens aprendido. É assim que deves continuar, parabéns. Está a ver a diferença? Eu pensava que Diz ia que é dizer que não, inteligente. eu pensava que ia dizer que não se diz e que se tinha que lhe dar umas palmadas. Não, 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 claro que não. Portanto, Sim. Eu percebo. o pai ao dizer, Qualquer coisa no meio, não é? Nem pai, opção, o pai, nem. o pai ao dizer, o pai ao dizer que ele é muito inteligente, está a Estou a perceber fixar perfeitamente, sim. um âmbito que não passa daquilo, enquanto que o outro boa, estás a fazer bem, estás cada vez melhor, está a dar Está a uma incitá-lo a crescer. que pode crescer. Pois, Está a ver? Coisas muito simples da claro. nossa E nós educação. podemos estar a criar Que narcísicos, não é? Que podem pensar nós que sabem tudo, não a é? criar Não é? os pais podem estar a criar limitações sem terem consciência que estão a criar Pois, limitações. pois. Portanto, tudo, hoje, a neurociência evidencia que tudo o que nós fazemos tem impacto no nosso cérebro. O facto de você parar 5 minutos todos os dias, que seja só 5 minutos, e faça uma prática de meditação mindfulness, trazendo a atenção ao momento presente. Está a ver? 5 minutos, ao final de 10 dias, são 50 minutos. Ao final de 100 dias, são 500 minutos. E assim sucessivamente. É um acumular que vale a pena, porque tem um efeito muito positivo sobre a nossa forma de tratar dos assuntos. Muito bem, muito interessante. Isto tem tudo a ver, ou seja, isto acaba por ser também, como diz, uma abordagem científica. Também eu pessoalmente, sendo crente, a oração para mim também tem essa vertente, mas se bem que um bocado diferente, não podemos comparar, porque religião é uma coisa. Mas também tem uma certa vertente, uma certa vertente de... Às vezes até acaba por ser mais de fora para dentro, ou seja, porque é procurar uma fonte exterior. Exatamente. Não é? Okay. Exatamente. Então o professor reconhece isso também, essa diferença. Exatamente. Quer dizer, eu tenho pensado sobre esse assunto. Reconhece essa... Interessante perceber isso. Eu venho de uma família religiosa, católica. Ok. Eu próprio, em criança, ajudei à missa. Foi, ok. Portanto, eu conheço essa parte e depois deixei porque ali na altura do 25 de Abril eu tinha criado uma escola para, digamos, apoio, portanto, ao desenvolvimento, digamos, dos problemas de literacia, não é? Portanto, que havia ali antes do 25 de Abril, onde eu vivia, portanto, muitas pessoas não sabiam ler. E, portanto, eu desenvolvi essa escola, era jovem, tinha 17, 18 anos, e, portanto, as pessoas aprenderam a ler, fizeram a 4ª classe, comigo e com os meus colegas, que tinham mais ou menos a mesma idade que eu, e depois nós dávamos as aulas num espaço que era da telescola, que pertencia à igreja. Ok. E quando se dá o 25 de Abril e começou a ser proibido as pessoas se deslocarem, e o medo do comunismo, a igreja fechou a escola e nós não podíamos usar a escola à noite. Ok. E eu achei que aquilo não estava de acordo com os ensinamentos que eu tinha lido da Bíblia. Mas havia alguma perseguição à igreja? Ou havia, não. Havia aquelas expropriações e essas coisas? Não. Oi. Professora? Deixei de ouvir. O professor está aí?
Bem, você ficou congelado. Eu fiquei congelado, agora já descongelei. Foi. Pode repetir, por pronto. favor. Não, o que eu estava a Eu perguntar disse, era tentar perceber, portanto, encerraram a telescola, que era um espaço António, da igreja. não existe. O espaço era da igreja, só que à noite eles fecharam porque tinham receio de que pudessem haver invasões ou qualquer coisa assim. Pois, claro, sim. O tempo do PREC, não é? Fazer um serviço para a população que era extremamente positivo e que aquilo mostrava que eles tinham era medo e que, digamos, o católico, de acordo com os princípios de Cristo, não tem medo. Cristo não evidenciou medo nenhum, lutou até o fim. E, portanto, nós Claro. devíamos também estar ao serviço daquelas pessoas. E, portanto, como a Igreja teve esta Pois. atitude, eu afastei-me um bocadinho da Igreja. Mas revê-se, pelo que estou a perceber, revê-se mesmo assim aí na figura de Jesus Cristo. Eu tenho muitos... Então, tenho toda a minha educação nessa base, não é? Portanto, Ok. Não, eu acho que foi extremamente positivo, de tal forma que a minha filha tem 10 anos e já fez Ok. a primeira comunhão. Sim, de facto, Ouça, Cristo e a Igreja, eu também partilho dessa, eu concordo consigo, que perfeitamente que a Igreja, por vezes, não dava exemplo, e as pessoas, mas lá está, são seres humanos, e muitas vezes não dão, infelizmente. Não, esta conversa começou por fazer a diferença entre o que é o mindfulness e a sua prática. Sim. Que é uma prática mais, como diz, portanto, quando você vai orar, você pede ajuda a uma entidade externa. Sim, pode pedir ajuda como pede outras ajuda. coisas, mas sim, é uma delas. Mas no fundo está a dirigir o Pai Uma delas, Nosso. sim, é dirigir, sim. Pai Nosso que estás no céu, ou uma Ave Maria, ou outra coisa qualquer. E, portanto, é sempre dirigida a uma entidade externa. O mindfulness não tem, digamos, entidade nenhuma. Portanto, é uma relação de nós para connosco. Uhum. É perceber as nossas emoções internamente. Professor, às vezes há uma crítica... É perceber que internamente nós temos os recursos necessários para resolver os nossos problemas. E quando não temos? A questão é essa. Quando não temos os recursos? Temos. Não, nós temos os recursos. Mas então porquê é que existem os temos psicólogos? Porquê é que existem os psicólogos? Porque essas pessoas limitaram-se. Essas pessoas não têm consciência de que existem capacidades internas para ultrapassar essas situações. Professor, e, portanto, não me leva mal nisto, mas não me leva mal nisto, até porque a minha mulher é psicóloga e eu também estudei, mas a ideia que eu tenho é que a depressão é um distúrbio químico, não é? E que não se pode dizer, imagino que uma pessoa não quer ir trabalhar de manhã. Uma pessoa não pode dizer és preguiçoso, vai trabalhar. Não, a depressão é mesmo uma doença. Portanto, a pessoa perde o free will, não é? A depressão é uma doença como o câncer é uma doença. Correto. Como muitas doenças há que são muitas vezes causadas por questões emocionais ao longo de anos e anos e anos. Exatamente. Portanto, uma depressão não surge de um dia para o outro. Uma depressão vai ser... Eu não sou psicólogo, mas obviamente que uma depressão vai sendo acumulada. E um dia o copo está cheio e deita fora. Não é? Exatamente. Portanto, é acumulado ao longo do tempo. E é acumulado porquê? Porque, efetivamente, ao longo desse tempo, a pessoa foi-se autolimitando, porque acha que não tem capacidade para isto, não tem capacidade para aquilo. É exatamente aquilo que eu estava a dizer há pouco sobre a questão da resiliência, sobre as duas formas. Portanto, se você tiver uma atividade... Não tinha essa perspectiva, mas sim. Se você tiver uma atividade muito intensa, digamos, na sua relação entre o córtex frontal e o núcleo accumbens, isso dá-lhe, digamos, toda a capacidade para você efetivamente ter essa resiliência.
Portanto, se você deixou de ter essa capacidade, significa que você se foi autolimitando e, portanto, em vez de ter emoções positivas, em vez de ter a sensação de que eu consigo, não, você começou-se a autolimitar. Eu não consigo. Isto é mais forte do que eu. Isto é tão difícil, a vida está tão difícil. Quando as pessoas professor, começam mas há uma questão aí, que é, às vezes, essas chamadas crenças, que se diz na psicologia, Exatamente. na abordagem Exatamente. cognitiva ou comportamental, às vezes essas crenças, Exato. a pessoa não tem culpa. Essas coisas... Eu não estou a dizer, sim. Que as pessoas têm culpa. Sim. Estou a Mas dizer neste sentido, a minha pergunta a pergunta que eu tenho para si é: como é que uma pessoa sem ajuda consegue fazer esse clique de esta crença é errada? Não, eu não estou a dizer que não precisa de ajuda. Pois. Não estou a dizer que não precisa de ajuda. Portanto, o que acontece é que, digamos, a pessoa foi-se colocando numa situação sem consciência que se está a colocar nessa situação. Pois, sem consciência, Está a ver? Sem vai consciência. escalando. Okay. Pois. Portanto, isto é, as pessoas não têm consciência que os nossos pensamentos determinam a nossa realidade. Uhum. E, portanto, como os pensamentos vão sendo negativos, a pessoa vai ficando cada vez mais em baixo. Porque o pensamento, aquela crítica interna que nós temos, sem que dúvida. É muito grande, e em algumas pessoas é demasiado. Devastadora. Sim. E, portanto, as pessoas não têm consciência de que os pensamentos vão determinar o tal piloto automático. E a parte não consciente do nosso cérebro representa bem, 96, 97% da nossa atividade. E, portanto, só 4% é que é uma ação consciente. Uhum. E, portanto, se você praticar... professor, eu pratiquei artes marciais. Também tem uma certa vertente, ou não? Da questão do foco. Tem uma certa vertente. Pode falar um bocado sobre isso também? Sim, portanto, eu pratiquei judo durante... Exatamente, sei que também 40 anos. Qual é a diferença? Eu vou-lhe dizer qual é a diferença. Uma arte marcial como o judo tem uma atividade física intensa. Tem uma atividade de defesa pessoal. Portanto, você luta. Quando você luta, você põe um mecanismo de libertação do stress. Pois. Cá fora. Eu gostava imenso de fazer por causa disso. E fica bem. Portanto, fazia karatê. As pessoas antes de 2000 às vezes diziam: eu gostava de ser calmo como tu. O ser calmo era aparente, era só para o exterior. Porque cá dentro tudo fervia, qualquer coisa estava a ferver. Portanto, a minha mente nunca se alterou na prática do judo. Na prática do judo foi sempre muita eficiência e fazer as coisas com eficiência. A partir do momento em que eu comecei a fazer esta prática, e depois era assim, eu fazia judo 3, 4 vezes por semana. Okay. Portanto, o stress era acumulado, eu chegava ali e libertava o stress e ficava bem. Pois. Acumulava stress mais 1 ou 2 dias. Chegava lá, libertava e ficava excelente, bem. É muito bom, muito bom. E a minha vida foi assim. A minha vida foi assim 20 anos. A partir do momento em que eu comecei a fazer o mindfulness, efetivamente aí a cabeça mudou. E como a cabeça mudou, efetivamente já não tenho necessidade de andar à tarefa para estar descontraído. Ok. Está a ver? Porque, efetivamente, as coisas acontecem, eu observo e não tenho que me estar a preocupar, porque eu, internamente, já desenvolvi um conjunto de competências que me estão a ser úteis para resolver essas situações. E, portanto, acho eu, estou a dizer isto agora... Não, sim, pois. Como sabe, a nossa mente é muito traiçoeira. Não quero dizer que daqui a uns dias ou daqui a uns anos me salta tanto. Claro. Quer dizer, todos temos a diferença entre
estarmos bem mentalmente e estarmos mal é uma coisinha de nada. Portanto, é preciso termos consciência de que, efetivamente, mas este trabalho é um trabalho contínuo. Trabalho. Nós Sim. não podemos parar de deixar de trabalhar a nossa mente e de garantir que trabalhamos no sentido do nosso bem-estar mental. Okay? E de perceber Desculpe quais lá, são os fatores só porque que estamos surgem no nosso dia-a-dia, com pouco que estão a tempo, perturbar, se não se e importa, perceber que não o podemos ir yoga, o por que é que aí. lhe parece o yoga? Quando começarem a surgir pensamentos que são negativos, nós verificarmos que eles estão a surgir, perceber que eles não nos fazem falta nenhuma, deixá-los ir à sua vida e focarmos naquilo que é importante. Exato. O yoga pode ser uma forma de fazer uma prática meditativa. Pode ser uma prática. Eu gosto imenso de yoga. Agora, é preciso é que quando estiver a fazer o yoga, a pessoa se foque. Perdeu, professor. E ter a sim. cabeça noutro sítio qualquer. Os problemas que o almoço que vai ter que fazer, dos filhos que vai ter que ir buscar, do marido que não sei o quê, ou da mulher que não sei o que mais. Portanto, é preciso que a mente esteja presente naquele momento, naquela posição estática que está a ter, naquele estiramento. Está ali, só naquele momento. Pois. Se fizer isso, está a praticar mindfulness. Ok. A mesma filosofia. Professor, muito Só obrigado. que é em movimento. Não é? Pois, em movimento, exatamente. Eu por acaso já experimentei, gostei. E, aliás, as artes marciais, pronto, noutra perspectiva, como diz, também gostei. O yoga, o Qigong, são atividades que são complementares do mindfulness. Professor, Okay? e uma última pergunta. Então, em relação só sim. aqui há alguma crítica que às vezes se faz sobre esta dicotomia do interno e externo. Será Sim. possível, por exemplo, há uma crítica às vezes que se possa fazer ao budismo, já que também criticámos o catolicismo, que também tem algumas críticas a fazer. Não. Exato, eu sou como sou, eu sou um buscador de... Eu gosto de buscar o conhecimento e a verdade e gosto de falar de... Portanto, não há problema sobre isso. Mas em relação às vezes o que se pode dizer do budismo é esta questão do olhar para o interior. Será sempre possível ou será às vezes inevitável ir buscar uma solução, lá está, fora? Às vezes até pode nem ser Deus, pode ser outra pessoa, um filme, um vídeo, uma... Não, vamos ver. Isto não é só olhar para o... Portanto, em inglês, o que nós fazemos é um inside out. Portanto, hoje fala-se muito no inside out. Portanto, de facto, nós desenvolvemos os recursos internos, mas depois é para aplicar no exterior. Claro, para nos dar... É preciso perceber, digamos, o efeito que depois tem é no exterior. Portanto, nós não estamos fechados numa concha. O mindfulness é praticar para que você possa ter uma awareness, uma atenção, e essa atenção começa por ser uma atenção interna e depois desenvolve-se por ser o social awareness. Temos a atenção ao ambiente social, a tudo o que nos rodeia. Pois. Portanto, não podemos ficar só pela parte interna. A parte interna é assim, é como uma casa. Quando você vai construir uma casa, tem que fazer as fundações. E depois de encher as fundações, que é tudo lá no interior, então a casa começa a crescer para o exterior. E ela está bem enraizada. O mindfulness é assim. Você trabalha ao interior, faz as suas fundações e depois desenvolve-se para o exterior. Sem dúvida, esse é o objetivo. Claro. E depois está bem enraizado. Portanto, a ideia é essa. Professor, muito bom. Agradeço. Okay. E é interessante, sabe uma coisa que eu li? Que uma evidência científica dizia que 2 treinos que têm muita eficácia em aumentar a resiliência é
é o mindfulness e a terapia cognitivo-comportamental, que é precisamente essa questão das crenças que está o professor a falar, dos pensamentos que sim. modelam o comportamento. E é interessante que vai de encontro precisamente ao que o professor disse. Mas há muito mais coisas que ajudam à resiliência. Por exemplo, Não, alimentação. no fundo, treinos. É assim, há evidência. Em relação a treinos. Alimentação. Sim. Mas quer dizer, você tem que comer todos os dias. Pronto, exato. Portanto, Um bom hábito. Se tem sim. que comer todos os dias, será bom que utilize alimentos que ajudam a você ter mais pensamentos positivos do que negativos. E, portanto, deve evitar o álcool, deve evitar o açúcar. São alimentos que, efetivamente, tiram energia em vez de aumentar. Sim. Há evidência também científica que, por exemplo, passeios no campo, Sim. onde exista árvores, espaço, oxigênio, isso é extremamente positivo para a resiliência. E, portanto, neste momento, por exemplo, de facto, o governo tem vindo a criar condições que são condições altamente negativas para a redução da resiliência das pessoas. Porque se as pessoas não saem de casa, se não podem sair de casa, não podem andar, não podem ir para o campo, quer dizer... Tem o passeio higiênico, não é? Só tem o passeio higiênico. Exatamente. Sim, mas quer dizer, não é suficiente. As pessoas precisam de mais. Não é? Portanto, é preciso dar capacidade às pessoas de desenvolverem aquilo que efetivamente reconhecem como sendo as suas necessidades fisiológicas e psicológicas. E não está neste momento a ser dada atenção suficiente à questão psicológica. E, portanto, no futuro, provavelmente iremos ter pessoas que, de facto, não têm Covid, mas vão ter problemas psicológicos. Sem dúvida, isto é outra pandemia, não é? Porque isto é um acumular. Portanto, nós há pouco estávamos a dizer que os problemas psicológicos não surgem de um dia para o outro. Eles vão sendo acumulados. E, neste momento, está-se a acumular muita coisa. E, portanto, ou se dá a capacidade de gerir isto de forma diferente, ou então vamos ter um problema a médio e longo prazo. Sim, isso é outra pandemia, muito complicado. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo seu contributo. Muito bem. Tá bom? Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.